Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Crescendo no Conhecimento. É sempre bom conversar um pouquinho com você aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. E no programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tema Não Deixe a Casa Cair. É isso mesmo, não deixe a casa cair. E aí, nós pensamos num texto bíblico que faz a gente refletir algumas lições para as nossas vidas, né? E eu quero compartilhar com você esse texto, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 46 até o verso 49, e a palavra de Deus diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Muito bem, não deixe a casa cair. É sobre isso que eu quero compartilhar com você no programa de hoje, né? Essa reflexão baseada nesse texto. E eu pensei aqui 3 lições importantes para a gente tomar bastante cuidado. O evangelista, ele faz algo, especificamente nesse trecho, algo muito importante. Ele deixa um pouco de lado as ações e os feitos de Jesus, ou seja, os milagres de Jesus. Ele não está relatando nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de feito de Jesus, mas ele traz uma reflexão sobre as palavras que Jesus estava se referindo. Ele chama a atenção para a palavra. E eu quero fazer aqui colocar um parênteses aqui, que nós estamos vivendo um tempo onde a palavra parece que ela não causa mais espanto. O que causa espanto são os feitos, são os milagres. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos, né? Voltar novamente a nossa atenção para as palavras, para a palavra em si, né? Para aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando, para aquilo que o Senhor Jesus está querendo nos mostrar. E quando a gente pensa nesse texto, o verso 48, ele nos dá uma dica, né? O que nós devemos fazer, ou o que devemos fazer para que a nossa casa não caia. E casa aqui, a palavra aqui tem um sentido bem interessante, né? Tem um sentido de casa como estrutura física, né? Casa como vida e casa como família. Então, tanto a casa física, né? Como estrutura mesmo, ou família, ou você mesmo, né? Você precisa ter profundidade e você precisa ter uma estabilidade. Certa vez eu ouvi uma história bem interessante sobre o que é ser resiliente, né? E a pessoa deu um exemplo bem interessante, simples, mas muito interessante, que me fez gravar muito essa questão do que é ser resiliente. E ele comparou o que é ser resiliente com uma árvore, né? A árvore plantada no tempo, ela pega sol, ela pega chuva, ela pega vento, ela pega tempestade. E a árvore que tem raiz forte, raiz profunda, ela sobrevive, né, a todas essas questões do tempo. Seja uma chuva, uma tempestade, seja um vento forte, seja um sol, né? Aquela árvore, ela mantém-se firme naquela posição que ela foi colocada. Mas por que ela consegue manter-se firme? Pelo fato dela ter raízes profundas. E Jesus, ele faz essa comparação, né? Para que a sua casa não caia, e casa aqui, você, a sua vida, a sua família, e até mesmo a sua casa como estrutura, ela tem que ter profundidade, tem que ter raiz. E só existe 2 maneiras ou 2 formas de nós mantermos a nossa
profundidade com Deus. O profeta ele vai dizer que nós devemos prosseguir sempre no caminho de conhecer a Deus, né? Mas como que nós podemos conhecer a Deus? Como nós podemos ter raiz forte? Como nós podemos ter estabilidade? Eu só conheço duas maneiras. A primeira, você se envolver com a palavra de Deus. Você lê de uma forma cotidiana a palavra de Deus. Você se envolver com a palavra de Deus. E se você não é um cristão que lê a Bíblia, você não é um cristão que se envolve com a palavra de Deus, infelizmente, você pode ser uma árvore que o vento pode levar, né? Que a tempestade pode levar. Por quê? Porque você não tem raiz forte, você não está firmado nas Escrituras. Você não tem firmeza na sua própria fé, porque nós só teremos firmeza na nossa fé mediante ao conhecer a Deus e mediante conhecer a Deus por meio da sua palavra. E uma outra maneira de nós termos raízes fortes é exatamente nós termos uma vida de oração, né? E uma vida de oração não é aquela oração que você ora para agradecer o alimento, né? Você acorda, você agradece a Deus pela vida, não. É você ter momentos com Deus. É como eu estou tendo um momento com você agora, né? Você está aí me assistindo, me vendo. Nós estamos tendo um momento aqui de reflexão da palavra de Deus. E é esse tipo de momento, né? Momento que nós temos com um amigo para bater um papo, para melhorar os relacionamentos, né? Às vezes sentado à mesa, batendo um papo, isso estreita o relacionamento, né? Isso traz profundidade ao relacionamento. E nós precisamos ter profundidade quando nós temos um momento a sós com Deus. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter raiz. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre o tema Não Deixe a Casa Cair. E nós estamos pensando algumas reflexões baseadas no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, né? E nós estamos pensando alguns versos, né? Falamos o verso 48, agora o verso 46, ele é muito interessante, né? Ele diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E no primeiro bloco eu disse que para que a nossa casa não caia, nós precisamos ter profundidade. E para ter profundidade nós precisamos ler a palavra, nos envolver com a palavra de Deus e ter uma vida de oração. Mas ele também chama a nossa atenção para uma segunda atitude que nós precisamos ter para que a nossa casa não caia. E a segunda atitude é nós sermos pessoas obedientes. Ele vai dizer que não adianta você chamar o Senhor de Senhor, né? Como se ele comanda a sua vida, ele é o primeiro na sua vida, mas se você não obedece, né? E ele vai chamar exatamente a nossa atenção para isso. Se eu chamo ele de Senhor, mas eu não o tenho como Senhor de fato, né? Como é ter o Senhor Jesus como Senhor de fato da minha vida? É ele dirigir a minha vida, ele dirigir os meus passos. E ele vai dizer, olha, a chance, a probabilidade da sua casa cair, se você for uma pessoa que não é obediente, é muito grande. Porque existem pessoas que leem a Bíblia, né? Elas frequentam os cultos, elas frequentam as reuniões de adoração, de grupos, né, de células. Ela participa desses encontros. Mas o que é importante? É importante participar, sim, é importante nós frequentarmos a igreja, frequentarmos os cultos, as nossas reuniões, né, que as nossas igrejas proporcionam. Mas
o que adiantaria, o que adianta eu apenas ouvir o que está sendo ministrado nessas reuniões, nesses cultos, se eu escuto, mas não coloco em prática? Porque a obediência é exatamente isso, é eu colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. O pastor Tiago, né, que escreveu a epístola de Tiago, ele diz no capítulo 4, verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você está ouvindo, você sabe o que deve ser feito, você sabe como deve ser feito e não faz, você está pecando, você está desobedecendo. E se eu faço isso, se eu tenho esse tipo de comportamento, se eu tenho esse tipo de atitude, o que vai acontecer? O Senhor Jesus, ele vai dizer que a sua casa vai cair, porque você está firmado não na rocha, você está firmado na areia. Porque aqueles que obedecem e aqueles que praticam a palavra de Deus são aqueles que estão firmados na rocha. E que você possa compreender isso, que você possa entender isso, né? Que nós venhamos viver isso na prática, para que a nossa casa não venha cair, tem que ter profundidade. Para que a nossa casa não caia, eu preciso ser uma pessoa obediente. Obedecer não apenas quando convém a mim obedecer, mas obedecer quando não convém, quando não me agradar, né? Eu vou obedecer porque as Escrituras estão dizendo para eu fazer, então eu vou fazer. Esse é o desejo do nosso coração. Tem um texto em Lucas capítulo 8, verso 21, que diz assim: minha mãe e meus irmãos, aqui a palavra é família, né? Mãe, irmãos, família, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, quem são aqueles que fazem parte da família de Jesus? Quem são aqueles que podem dizer assim, eu pertenço à família de Jesus? São aqueles que o Evangelho de Lucas 8 e 21 está dizendo. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Não, ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. E é interessante que quando nós desobedecemos a voz, a palavra de Deus, a tendência é que a gente morra. Morra espiritualmente, morra na comunhão com Deus. Tem uma história bem interessante que eu gosto muito. Certa vez um alpinista, ele estava escalando uma montanha e estava muito frio, um gelo, né? E de repente ele escorrega e fica pendurado naquela corda. E ele então, agoniado, desesperado, começa a buscar a Deus. Deus, porque nós somos assim, né? Quando as coisas estão em crise, a gente começa a buscar a Deus desesperadamente. E ele desesperadamente busca Deus, começa a falar, Deus me socorre, porque eu vou morrer. E aí ele escuta uma voz que dizia assim, solta a corda. E aquele homem então, ele entra em choque, porque ele está segurando a corda com todas as suas forças, porque é a única segurança que ele tinha naquele momento. Era a corda. A segurança da vida dele naquele momento era aquela corda. E aí Deus vem para contrariar tudo e diz para ele assim, solte a corda. E aquele homem então, o medo falou muito mais alto na vida dele do que a obediência à voz de Deus. E ele não soltou a corda. E quando amanheceu, as pessoas acharam aquele homem agarrado à corda, apenas alguns centímetros do chão. E ele morreu congelado. Mas ele morreu congelado pelo fato dele se agarrar à única segurança que ele tinha. Mas na verdade, ele morreu porque ele não foi capaz de obedecer à voz de Deus. Não basta ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter atitude e obedecer à voz de Deus. Que Deus nos ajude a entender isso, a compreender isso e a obedecê-lo em tudo. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta
daqui a pouco com o programa Crescendo no Conhecimento. Olá, estamos de volta, bem rápido, né? Estamos trabalhando nesse programa de hoje um tema: não deixe a casa cair, não deixe a casa cair, né? E para a casa não cair, a gente precisa ter profundidade, precisa ter estabilidade. E só tem profundidade e estabilidade com a palavra de Deus no nosso coração e com oração, né? E também sendo pessoas obedientes, como nós falamos no segundo bloco, né? Contei até uma história. Então, seja uma pessoa obediente. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o evangelista Lucas, ele diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu um ímpeto vento e logo a casa caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha só. O que aconteceu? Por que a casa desse homem caiu? Por que o vento veio e soprou sobre aquela casa e a casa caiu? Porque, na verdade, ele foi descuidado, ele foi negligente com as orientações de construção. Ele construiu no lugar errado. Ele fez o alicerce onde não era para fazer alicerce. Então ele não teve o cuidado, ele não foi cuidadoso, né? Ele foi, na verdade, negligente. E aí a casa dele caiu. E a casa dele, ao cair, ele perdeu todo o tempo que ele teve para construir aquela casa. Todo o projeto que ele teve caiu por terra. Tudo que ele planejou a vida toda, uma casa, o que aconteceu? Desmoronou. Por quê? O alicerce estava ruim. Porque ele foi descuidado. Ele não observou aonde ele estava construindo. Então, cuidado. Cuidado aonde você está construindo a sua casa. Cuidado aonde você está fincando lá a estaca para fazer o alicerce. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as pessoas que estão perto de você, cuidado com os caminhos que você está querendo trilhar. Cuidado, olhe, veja, peça para que Deus abra seus olhos, para que você entenda se realmente aonde você está querendo construir, aonde você está querendo fincar a estaca, se é uma estrutura boa. Ouça a voz de Deus. Hoje, o nosso programa, ele quer que você entenda isso. Nós não desejamos que a sua casa caia. Nós não desejamos que você perca tudo que você construiu, a sua vida, seus sonhos, seus projetos. Não queremos. Não desejamos isso para você. Não desejamos isso para nós. Mas de repente você está aí do outro lado pensando assim, mas pastor, a minha casa já caiu. Se a sua casa já caiu, ainda há tempo para reconstruí-la. Se desmoronou, vamos construir agora, sobre a rocha, obedecendo, tendo profundidade, tendo oração, tendo palavra de Deus. Não está perdido, né? Se a casa já caiu, vamos reconstruí-la. Eu sei que recomeçar é uma tarefa muito difícil, muito árdua, mas não deixe a casa do jeito que está. Levante a casa de novo. Então, que você possa entender isso. Aqueles que estão com as suas casas levantadas, continuem firmes na rocha. Mas se você está com a sua casa desmoronada, seja a sua vida, seja a sua família, seja qualquer área da sua vida, peça a Deus que o ajude
a reconstruir a sua casa, reconstruir a sua vida, reconstruir sua família. Que Deus lhe abençoe. Nós vamos ficar agora com um clipe separado com muito carinho para você. Daqui a pouco a gente volta. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento. Espero que você tenha gostado do clipe que nós separamos para você. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa falar com você de uma forma muito mais profunda e que você possa ser uma pessoa que tenha profundidade na palavra, na oração, que você possa ser uma pessoa obediente e que você possa ser uma pessoa cuidadosa. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até o próximo programa Crescendo no Conhecimento.